Bom dia, meu nome é Eduardo Henrique Guimarães da Cruz, eu vim de Patos de Minas, eu concluí o doutorado ano passado e me incorporei ao grupo em dezembro. Eu vou apresentar esse seminário intitulado Eletrocatálise em Síntese Orgânica, parte 2, um preparo químico sintético. Em um seminário anterior, o Dr. William Lucas apresentou a eletrocatálise aplicada à síntese orgânica, abordando os aspectos fundamentais e as características da técnica. Nesse seminário, eu pretendo abordar um pouquinho mais sobre as possibilidades que essa técnica oferece sob o ponto de vista da síntese orgânica, tentando mostrar principalmente como essa técnica oferece soluções e como ela é versátil, podendo ser usada em conjunto com outras estratégias. E eu recomendo a leitura do seminário do Dr. William e eu possuo esse formato de PDF, caso alguém queira, pode me solicitar e eu envio por e-mail para todos que me solicitarem. A primeira síntese orgânica realizada em condições de eletrólise foi observada por Faraday nos anos de 1830 com a eletrólise do ácido acético. Essa reação foi melhor estudada por Cope, de forma que a descarboxilação eletrolítica de um ácido carboxílico gerando radicais alquila que dimerizam é conhecida como eletrólise de Cope. Essa reação ela foi utilizada por Gilbert Stork em uma das etapas para a síntese total da alfa-nonserina. Quando nessa reação, após a descarboxilação, ocorre uma nova oxidação, levando a uma espécie catiônica, diz que ocorreu a reação de eletrólise não Cope. Nesse caso, a espécie formada pode ser atacada por um nucleófilo, como nesse exemplo aqui que eu trouxe do professor Matsumura, da Universidade de Nagasaki. Nessa reação, após a descarboxilação, uma nova oxidação levou à espécie catiônica, que foi atacada pelo nucleófilo, levando ao produto de metoxilação. É interessante notar nesse trabalho, em específico, um efeito de memória de quiralidade que ocorreu. O produto foi obtido com 80% de excesso enantiomérico na mesma configuração do material de partida, a despeito da formação do intermediário catiônico. Esse efeito foi o objeto de estudo dos autores desse trabalho e foi atribuído ao volumoso grupo ortofenilbenzoil, que produz um impedimento estérico e favoreceu o ataque do nucleófilo pelo mesmo lado de saída da carboxila. Bem, eu gostaria de mostrar esse exemplo de síntese total da nemorencina, que foi realizada pelo grupo do professor Kevin Moller, publicado no JACS em 2002. E nessa síntese, o ácido nemorêncico ele é um intermediário-chave. Se vocês verem essas duas desconexões possíveis aqui, quando é feita a análise retrosintética para formar o anel tetrahidrofurânico dessa molécula, a desconexão dessa ligação marcada como A foi utilizada pelos grupos do Honda e White, porém elas levaram majoritariamente ao produto com a configuração contrária à pretendida. Uma possível explicação para esse fato é a interação desfavorável entre as duas metilas no estado de transição, que levaria ao produto desejado. E essa interação não ocorre no estado de transição, que leva ao produto oposto. Uma opção para contornar esse problema seria a desconexão de acordo com o padrão B, o qual, de acordo com os autores desse trabalho aqui, passaria por uma situação inversa, onde o estado de transição que leva ao produto não desejado possui uma interação estérica desfavorável. Então, o estado de transição que leva ao produto desejado seria favorecido. Para formar essa ligação marcada como B, é necessário, no entanto, reverter a polaridade natural dessa dupla ligação, para que o oxigênio ataque formando o anel tetrahidrofurânico. O método utilizado foi uma oxidação anódica, realizada nessas condições mostradas aqui e levando ao produto esperado com 71% de rendimento.
A oxidação passa por esse intermediário que é atacado pelo oxigênio, levando ao anel tetraidrofurânico, e o radical é trapeado por metanol. A eletrossíntese possibilita esse efeito de Unpolung, uma espécie rica em elétrons, pode sofrer uma oxidação no ânodo e comportar-se como um eletrófilo, e de forma análoga, uma espécie eletrodeficiente pode ser reduzida no cátodo e exibir um comportamento nucleofílico. E foi isso que possibilitou que essa reação ocorresse, então, com essa desconexão sugerida aqui no padrão B. Seguindo em frente, eu gostaria de mostrar esse trabalho aqui do grupo do professor Filbara, onde foi realizada a oxidação de ligações CH metilênicas e metínicas, que ele chama de essas ligações de deep-seated, por serem muito pouco mutáveis, muito desativadas. Essa oxidação ela é realizada utilizando eletrodos que são mais viáveis do ponto de vista econômico. Essa reação ofereceu uma boa quimioseletividade, ela foi muito prática, ela foi realizada em frasco aberto, passível de ser realizada em grande escala e compatível com modificações late stage. Aqui pode-se ver o escopo dessa reação, que foi comparado com outros métodos, os quais o autor frisa que são bem mais dispendiosos do ponto de vista financeiro. Para testar o potencial dessa reação, foi realizada a oxidação do esclareolídeo, que é um produto natural. A oxidação dessas ligações CH foi possível por causa da utilização da quinuclidina, que funciona como um mediador. O potencial de oxidação dessas ligações é acima de 3 volts. Em alguns desses casos, né, elas chegaram a ser acima de 3 volts, o potencial de oxidação dessas ligações. E realizar a reação sob esse potencial seria muito complicado, que ia comprometer a seletividade da reação, podendo até oxidar o solvente da reação. O que acontece aqui é que a quinuclidina é oxidada, e em um potencial próximo de 1,8 volts, e aí a espécie formada abstrai um hidrogênio de forma homolítica do substrato e forma o radical alquila, que é oxidado aerobicamente. Essa é uma possibilidade amplamente utilizada na literatura, a eletrólise indireta, que em muitos casos faz com que uma reação torne-se possível, né? Como no caso mostrado anteriormente, a reação com ligações com potencial de oxidação acima de 3 volts seriam inviáveis, né, de serem realizadas. Aqui eu trouxe alguns exemplos de mediadores para reações anódicas e as aplicações desses mediadores que estão disponíveis na literatura, e também a forma a reatividade típica desses mediadores, que pode ser por transferência de elétron, abstração de hidrogênio, transferência de oxigênio. Nessa referência aqui vocês podem ver uma tabela. Aqui tem a tabela, nesse caso aqui, para reações anódicas agora. E nessa referência que eu selecionei aqui tem uma tabela muito grande, muito completa. Vocês podem pesquisar lá depois e observar várias possibilidades de mediadores que facilitam essas reações de eletrossíntese. Enfim, eu gostaria de mostrar aqui um exemplo de reação de ativação CH realizada em condições eletroquímicas. Nessa comunicação, que foi publicada no JACS pelo grupo do professor Kakiuchi, foi realizada a halogenação regioseletiva de ligações CH aromáticas utilizando fontes simples de halogênio, HCl aquoso e HBr aquoso. Foi utilizada uma quantidade catalítica de sal de paládio para promover a ativação da ligação CH, e os rendimentos obtidos foram excelentes. No mecanismo proposto, a regioquímica da halogenação deve-se à presença desse átomo de nitrogênio, e o eletrodo de trabalho é o anodo, onde é formado o íon halônio, que irá inserir no substrato. É interessante notar que o uso de HCl e HBr possibilitou que a reação fosse realizada sem a necessidade do uso de eletrólito dissolvido na solução, o que
Geralmente, o eletrólito, né, a presença dele é essencial para que a reação ocorra, né, para que haja condutividade no meio. Mas ele é sempre utilizado em grandes quantidades, justamente para melhorar essa condutividade. Então, um exemplo como esse, em que você consegue eliminar essa necessidade do eletrólito de suporte, realmente é interessante, né, porque você tira um reagente ali, um químico que é utilizado em grandes quantidades, geralmente, na reação. Agora, tratando-se da eletrossíntese utilizada em conjunto ainda com a catálise organometálica, esse trabalho aqui publicado nesse ano, no JACS, por Ivan Ley e colaboradores, mostra o uso do catalisador de cobalto para promover a formação de uma ligação CN em arenos, nesses arenos aqui. A realização dessa reação eletrocatalisada dispensa a necessidade de um oxidante, geralmente um sal de prata ou manganês, que seria utilizado também em grande quantidade. E como foi feita em condições de eletrossíntese, não houve necessidade do uso desse oxidante para que essa reação ocorresse. O ciclo catalítico sugerido mostra dois caminhos possíveis, sendo que nesse caminho 1, o cobalto 2 seria oxidado no ânodo a cobalto 3, que então formaria esse complexo B. Já no caminho 2, primeiramente ocorreria a formação desse complexo A com cobalto 2, para depois ocorrer a oxidação no ânodo a cobalto 3. O complexo é então atacado pela amina, levando a espécie C, que sofre depois uma eliminação redutiva para a espécie D e libera o cobalto de volta para o ciclo catalítico. Os autores verificaram o escopo dessa reação, que mostrou boa tolerância para substituintes no substrato e para diferentes aminas. E foi realizado também experimentos em diferentes condições, sendo importante notar que a reação não ocorreu na ausência da corrente elétrica e também não ocorreu em condições de célula não dividida. É importante notar aqui, né, interessante que não ocorreu o produto do acoplamento CO, da formação da ligação carbono-oxigênio. Um outro exemplo interessante em que a eletrocatálise foi utilizada em conjunto com a catálise organometálica é esse trabalho também de 2018 de Timothy Jameson e colaboradores, onde usando um catalisador de níquel e este N-hidroxiftalimida foi formada uma ligação carbono-sp3, de forma que a reação permitiu ser adaptada para fluxo contínuo, e a reação também apresentou uma generalidade de substrato e boa compatibilidade com grupos funcionais. Nesse caso, o eletrodo de trabalho é o cátodo, onde é transferido um elétron para o éster de N-hidroxiftalimida, promovendo a descarboxilação redutiva, levando ao radical 2. Esse radical é interceptado pelo catalisador homogêneo de níquel, que poderia ser níquel 0, formado através da redução do níquel 1 no cátodo, ou níquel 2, gerado através da adição oxidativa desse níquel 1 com um haleto de arila. Essa interceptação leva à espécie 3, que depois passa por uma eliminação redutiva, levando ao produto de acoplamento aguardado. Foi realizado um estudo, acerca das condições da reação para otimizar a formação do produto de acoplamento pretendido, que é esse, o 5 aqui, em detrimento dos produtos laterais, que é o produto de Kolbe, o 6, a dimerização, e esse ácido 7. A entrada 10 ela foi a que mostrou o melhor rendimento do produto de acoplamento esperado. Na entrada 12, sem o catalisador de níquel, não houve formação do produto de acoplamento e houve um acréscimo na formação do produto de Kolbe. Isso ajuda a entender essa entrada 2, com a célula não dividida, onde provavelmente o catalisador de níquel, então ele é oxidado no ânodo. E isso atrapalha na reação de acoplamento e faz com que o produto de Kolbe seja formado preferencialmente. Então, mostrando que a reação precisava, nesse caso, realmente ser com célula dividida para evitar essa interação do níquel no ânodo. A entrada 11 ela mostra que sem eletricidade não ocorreu formação de nenhum produto.
E aqui vocês podem ver o escopo do escopo dessa reação. Eu gostaria agora de mostrar um trabalho onde a eletrossíntese orgânica foi utilizada em conjunto com a organocatálise, de forma a realizar então uma síntese assimétrica. Esse trabalho foi realizado pelo grupo do professor Jorgensen e publicado na Angevin Chemie em 2010 e mostra a alfarilação assimétrica e regioseletiva de aldeídos utilizando substratos aromáticos ricos eletronicamente. Uma reação que não seria possível através da reação clássica, né, de acilação de Friedel-Crafts. Depois foi utilizado esse método, como vocês podem ver aqui, na síntese de hidrobenzofuranos opticamente ativos. O mecanismo proposto pelos autores ocorre uma oxidação do composto aromático no ânodo, que é o eletrodo de trabalho dessa reação, formando um intermediário 7 de caráter eletrofílico. No ciclo organocatalítico ocorre a condensação do catalisador com o aldeído, formando a enamina A, que é eletronicamente rica. Então ocorre uma adição nucleofílica da enamina A ao intermediário 7, que leva a essa espécie B. Essa espécie B hidrolisa e depois rearomatiza e forma o composto de acoplamento esperado. Esse exemplo agora ele mostra como a eletrossíntese pode ser utilizada na reação de metátese cruzada de olefinas. Essa publicação da Angevin Chemie, de 2006, é do grupo do professor Kazuhiro Shiba e mostra a reação de metátese cruzada de olefinas promovida anodicamente e utiliza um substrato enol-éter. Os autores realizaram também a reação com o substrato dideuterado para mostrar aqui o que ocorreu foi a reação de acoplamento cruzado. Vocês podem ver pelo produto formado. E a reação com olefinas internas também, que levou a um produto de alongamento da cadeia. Agora, para finalizar essa apresentação, eu gostaria de voltar um pouco no conceito de cation pool, que é a piscina de cátions. Essa estratégia foi explicada pelo Dr. William em seu seminário e consiste na geração e acúmulo de espécies catiônicas geradas em condições eletrolíticas em baixa temperatura e na ausência de nucleófilos. A adição do nucleófilo é realizada depois em condições não eletrolíticas. Aí, então, essa estratégia oferece vantagens, né, porque ela permite acessar espécies catiônicas muito instáveis e reagi-las com nucleófilos que, se eles estivessem presentes no meio, eles seriam oxidados. Então, não formaria o cátion pretendido. Então, é uma estratégia muito interessante, né, muito versátil, que permite acessar cátions que seriam difíceis de serem acessados, principalmente na presença de nucleófilos lábeis, né, a oxidação. Para ilustrar essa técnica, né, eu trouxe esse exemplo aqui do grupo do professor Jun Yoshida, que foi o desenvolvedor dessa técnica da piscina de cátions, né, do cation pool. Esse trabalho foi publicado na Angevin Chemie em 2012 e foi realizado o acoplamento cruzado de arenos de forma livre de metal e livre de reagentes químicos oxidantes. Um problema que esse tipo de reação está sujeito é a formação de produtos de homoacoplamento. E o próprio produto formado, devido ao aumento da conjugação, né, no produto que é formado, ele pode possuir um potencial de oxidação mais baixo que os materiais de partida, e podendo ser oxidado, levando a mais produtos laterais e perda de rendimento. Então é uma reação complicada de fazer, né? Porque é complicado evitar, devido à similaridade dos substratos, evitar o homoacoplamento, né? Evitar que eles fossem oxidados indiscriminadamente, levando ao homoacoplamento, e que o produto também fosse oxidado indiscriminadamente. O método do cation pool foi empregado para esse processo, e a reação que foi realizada foi esse acoplamento do naftaleno ao pentametilbenzeno. E foram realizados esses testes aqui visando a otimização. Na entrada 1, a temperatura a primeira etapa é a formação da piscina de cátions, né, do cation pool. É uma oxidação anódica que ocorre a menos 78 graus Celsius.
Então foi otimizada com relação à temperatura da segunda etapa, né, que é a adição do nucleófilo em condições não eletrolíticas. Nós vemos aqui que a menos 40, essa reação não foi tão boa quanto a menos 78, né? Porque esse cátion aqui ele é muito instável. Então, quando a reação que ocorreu em melhor condições foi com melhor rendimento do produto esperado, foi a menos 78. Quando resfria mais para menos 90, aí já prejudica muito a solubilidade da reação, atrapalhando também que a reação de acoplamento ocorresse. Uma forma como os autores contornaram isso foi colocando um aditivo aqui no solvente para melhorar essa solubilidade, e o dimetoxetano, desculpa, ele foi o que teve o melhor efeito nesse caso. E quando a reação foi realizada a menos 90 com o dimetoxetano e aqui acrescendo também a quantidade, né, de equivalentes do naftaleno de partida, aí foi obtida a reação com 91% de rendimento. E é interessante também ressaltar que não foi formado o produto de dupla substituição e também não foi formado o produto com regioquímica diferente, apenas o acoplamento nessa posição do naftaleno que ocorreu. Então eu deixo aqui esses papers aqui como a literatura sugerida, né? Além, claro, né, de todas as referências presentes nessa apresentação. Então são trabalhos muito bons. Se vocês tiverem curiosidade de ler, vocês vão ter muita informação acerca da eletrossíntese orgânica. Eu espero ter conseguido aqui mostrar com essa apresentação que, embora a eletrossíntese orgânica não seja um conceito novo, ela vem despertando um interesse crescente nos químicos orgânicos. E é uma ferramenta que auxilia na abordagem verde de um processo, né? A eletrossíntese em si, ela não é uma técnica verde por si só, mas ela auxilia, né, no processo a tornar mais verde o processo. É uma técnica versátil, funciona bem em conjunto com outras estratégias de síntese, permite acessar intermediários muito instáveis e acessar também diferentes reatividades dos compostos. E, claro, ainda há obstáculos a serem superados nessa técnica, mas cada vez mais a eletrossíntese vem mostrando o seu potencial para se tornar uma ferramenta mais rotineira do químico sintético. Gostaria de agradecer aos órgãos de fomento e também a quem assistiu essa apresentação. Muito obrigado. E agora, né, estamos abertos a perguntas. Então, novamente, obrigado para todos que assistiram esse seminário e estamos encerrando então a sessão. Muito obrigado novamente.